A favela se desdobrou ao meu redor como um sonho febril. Ruas que pareciam terminar de repente se abriam em passagens escondidas. Casas equilibradas sobre casas desafiando física e planejamento urbano, mantidas juntas por ferro corrugado e vontade humana. Fios de energia cruzavam o céu como cicatrizes, e em todo lugar o cheiro de feijão cozinhando se misturava com óleo diesel e algo que eu não conseguia identificar, doçura na beira do apodrecimento. Eu já havia estado ali antes, mas nunca assim. Nunca sozinho, nunca sem a comitiva política do meu pai para suavizar o caminho. Agora eu era apenas mais um gringo tropeçando por uma geografia que não sabia ler, perseguindo um cracudo que havia roubado algo que importava. Encontrei Tom perto da ponte, tentando vender nossa cadeira para uma mulher com um carrinho de compras. R$ 10, exatamente o que havia valido como lixo, nada perto do que havia se tornado em nossas mãos. Tom, gritei. Ele se assustou, deixou cair a cadeira, correu. Ela rolou barranco abaixo numa ravina que eu não sabia que existia, uma ferida na terra escondida sob a expansão do assentamento. Sem pensar, segui. A descida me levou para o inconsciente do Rio de Janeiro, o lugar onde a cidade enterrava o que não conseguia suportar lembrar. Concreto quebrado misturado com terra vermelha, vergalhões enferrujados saindo como ossos de carne que não cicatrizava. O cheiro aqui era avassalador, esgoto e apodrecimento e algo mais, algo animal e com medo. Mas encontrei a cadeira empoleirada impossível num monte de destroços, brinquedos sem rostos, roupas sem cores, coisas que um dia foram queridas e agora eram apenas formas nas sombras. Quando alcancei por ela, meus óculos escorregaram e caíram mais fundo na escuridão. Amor. A voz da Rosita, filtrando de cima do mundo. Joguei a cadeira para ela e respondi: estou pegando meus óculos. Não, Luiz. Afiado, urgente. A voz da Bianca se juntou à dela: aquele é o lugar da Cooba. Cooba. O nome me atingiu como água fria. Eu havia ouvido sussurrado, sempre com dedos cruzados e olhos desviados. Uma história de bicho-papão, pensava. Algo para impedir crianças de vagar longe demais na escuridão. Mas quando esperei nas sombras, minha visão embaçada sem meus óculos, algo se moveu na poça fétida no fundo da ravina. Algo pálido e errado. A princípio, pensei que era um reflexo luar na água parada. Então surgiu. Ela era pequena, menor do que deveria ser, seu corpo torcido em formas que pertenciam debaixo d'água. Pele como leite velho, com bolhas e chorando amarelo. Seus olhos haviam sumido, não faltando, mas nublados como janelas pintadas de branco por dentro. Cabeça careca se virando para sons que eu não conseguia ouvir, boca trabalhando ao redor de palavras que nunca haviam sido ensinadas. Cooba. Não um monstro. Uma menina. Ou no que uma menina se torna quando o mundo esquece que ela existe. Ela era uma de nós, Rosita gritou de cima, sua voz estranha e distante. Mesma idade, talvez mais nova quando desapareceu. Morava com a avó na parte mais antiga, onde os primeiros barracos foram construídos na margem do rio antes da cidade saber que este lugar existia. Não conseguia desviar o olhar. Cooba se movia pela imundície como se tivesse nascido para aquilo, o que talvez tivesse. Seus dedos unidos por tecido cicatricial pegaram algo prateado na lama. Um peixe, ofegando. Ela o levou à boca com a delicadeza da oração. Quando a velha morreu, Bianca continuou: ninguém veio. Nem família, nem autoridades. O corpo ficou até não ficar, e a criança ficou até não ser mais criança. Até se tornar outra coisa. Outra coisa. Assisti ela emergir novamente, assisti como a gosma grudava nela como uma segunda pele, e entendi. Isso não era transformação, era adaptação. Evolução ao contrário, ou talvez para frente em algo para o qual ainda não tínhamos palavras.
Ela pega coisas, Rosita disse. Coisas que caem lá embaixo. Coisas que se perdem. Mas ela devolve, às vezes. Quando está pronta. Eu deveria ter subido então. Deveria ter deixado meus óculos se juntarem ao que mais Cooba acumulava em seu reino subaquático. Mas Rosita não recuou. Em vez disso, pulou. O splash ecoou como um tiro no espaço fechado. A cabeça de Cooba se virou para o som, e por um momento, vi algo tremelucar em seus olhos nublados. Não fome. Reconhecimento. Elas se moveram uma ao redor da outra como dançarinas que haviam ensaiado esta coreografia em sonhos. Rosita rápida e firme apesar do chão traiçoeiro, Cooba fluida como o elemento que fizera de lar. Meus óculos brilharam entre elas como um prêmio que nenhuma podia reclamar. Quando Cooba atacou, não foi com a fome sem mente de um animal. Foi com o desespero calculado de alguém que havia aprendido que tudo é tirado, que havia feito as pazes com ser aquela que pega em vez da que é pega. Rosita desviou, agarrou os óculos, mas a mão de Cooba se fechou ao redor do seu pulso. Por um batimento cardíaco, estavam ligadas a mulher que havia escapado e a menina que não havia. Sangue floresceu onde unhas encontraram carne. Rosita não gritou. Ela enfiou o joelho nas costelas de Cooba, e quando se libertou eu me estirei, pegando o outro braço dela. A força da subida dela quase me puxou para dentro, mas segurei, a arrastando para cima centímetro por centímetro até ela passar da parede. Só quando desabou em mim, respiração irregular contra meu peito, percebi que minhas mãos estavam tremendo. O som que Cooba fez quando escapamos não era animal. Era humano, o grito de alguém vendo o mundo desaparecer novamente, vendo conexão se romper como um cordão. Nunca falamos disso novamente. Nem no dia seguinte, nem no ano seguinte, nem agora, 5 anos depois quando a cicatriz no pulso da Rosita desbotou para um rio pálido correndo da palma ao antebraço. Mas a vejo tocando-a às vezes quando acha que não estou olhando, traçando sua geografia como um mapa para algum lugar que tem medo de visitar. O buraco foi cercado de forma descuidada, com tela de galinheiro e placas que ninguém lê. Crianças ainda perdem coisas ali às vezes. Bolas, brinquedos, sonhos. Às vezes voltam diferentes. Às vezes não voltam. Comecei a entender que Cooba não é apenas o que vive no buraco. Ela é o que o buraco produz, o fantasma de cada menina que cai pelas rachaduras do Brasil, cada criança que o sistema decide não valer a pena lembrar. Ela é a sombra da Rosita e minha, a vida que poderia ter sido perseguindo a vida que é. E talvez ela seja mais que isso. Talvez seja a consciência da cidade, crescendo pálida e torcida nos lugares escuros onde enterramos nossa culpa. Talvez seja o que acontece quando o trauma se torna geografia, quando o abandono se torna uma coisa viva que se alimenta de qualquer coisa que caia ao seu alcance. Tarde da noite, quando o prédio se acomoda ao nosso redor e Rosita dorme ao meu lado, às vezes acho que ouço arranhões de algum lugar embaixo. Não ratos. Não canos se assentando. Algo maior, algo paciente, algo que sabe como esperar. Cooba ainda está lá embaixo. Ainda pegando coisas. Ainda devolvendo quando está pronta. Ainda se tornando o que quer que todos nós estejamos nos tornando, nos espaços entre luz e escuridão, entre memória e esquecimento, entre o Brasil que posa para fotografias e o Brasil que vive nas sombras por baixo. A cadeira fica em nossa sala agora, laranja como o nascer do sol, sólida como o amor que a salvou do lixo. Mas às vezes, quando a luz a atinge no jeito certo, juro que consigo ver marcas de mãos na tinta, dedos pequenos pressionados contra a madeira como uma assinatura, como uma reivindicação, como uma promessa de que nada realmente se perde. Não numa cidade que sonha com os sonhos de Cooba. Não num país que cultiva seus anjos no escuro.